Não tenho como precisar o dia. Foi no final de 2015. O que vou contar é verídico. Aconteceu comigo. E sem nenhuma explicação. Ou talvez você possa me elucidar. Trabalhava em Itanhaém, uma cidade do litoral sul de São Paulo. E estava morando em São Vicente, a uns 50 quilômetros de distância. Levava umas 2 horas para chegar em casa. Era um dia comum, nada de extraordinário havia acontecido. Como de costume, saí às 17 horas e fui direto para a rodoviária. Existiam apenas 2 linhas que faziam São Vicente. Uma, porém, era mais cara por se tratar de ônibus de viagem. O que eu costumava pegar era o comum, que sempre estava lá entre 17h20 e 17h35. Porém, já eram 19 horas e nada dele aparecer. Resolvi então que pegaria o ônibus de viagem. Esse era bem mais confortável e me distraí pensando na vida. Quando me dei conta, percebi que havia entrado no ônibus errado, pois este estava fazendo o caminho oposto ao meu destino. Fui logo tratar com o motorista, que me deixou na rodovia, me indicando um ponto onde poderia pegar a condução correta para voltar. O lugar era deserto e já havia escurecido. De repente, um rapaz mal vestido, que veio não sei de onde, me abordou, perguntando se eu poderia ajudá-lo, pois estava saindo de uma clínica de recuperação e precisava voltar para casa e não tinha como. Na hora fiquei paralisada de medo, pois logo imaginei que ele iria me assaltar. Falei que infelizmente eu não tinha nada e graças a Deus, de longe eu vi o ônibus. Porém, não tinha nome de destino. No letreiro, apenas uma luz alaranjada, nada mais. Mas como o ônibus era muito parecido, não me ative a isso. Dei sinal e perguntei por que ele havia demorado tanto. E ele me disse que era o único que estava fazendo aquela linha neste dia. Entrei e fui logo para o fundo do ônibus. Assim que sentei, um rapaz me perguntou se eu sabia onde ficava a Praia Grande. E eu disse que sim, e que assim que estivesse perto eu avisaria. Até aí parece tudo normal, não é? Porém, a partir desse momento, as coisas começam a ficar bem estranhas. Estava distraidamente olhando para fora e comecei a perceber que a paisagem tinha mudado e que eu não conhecia aquele caminho. Olhei minha volta e percebi que no ônibus haviam muitas pessoas mal encaradas. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quanto mais tentava me localizar, mais achava tudo diferente. Será que o ônibus era outro de novo? Avisei o rapaz que eu não poderia ajudá-lo, pois estava perdida, e fui falar com o motorista. Perguntei se o ônibus estava indo para São Vicente, pois eu não conhecia o caminho. E ele disse que sim, porém não estava indo pela rodovia. Sentei e mandei recado para o meu marido e disse que não sabia onde eu estava e que tudo me parecia estranho. Conheço os caminhos que vão para São Vicente, tanto pela rodovia como pelas cidades, e não reconhecia nada. As luzes eram mais fortes e as ruas mais compridas e não se via em nenhum dos lados o mar. Eram ruas sem fim. Era tudo muito mais escuro do que o normal. Logo meu marido me ligou e perguntou onde eu estava e pediu que se eu reconhecesse algum lugar, descesse e pegasse um táxi, pois já era muito tarde. Assim que desliguei o celular, uma voz nas minhas costas disse: "Está perdida? Que coisa, hein?" Quando me virei para ver quem falava, fiquei estarrecida. Bem atrás de mim estava o rapaz que me pediu ajuda, o que tinha saído da clínica de recuperação. Mas como ele entrou no ônibus? Só tem uma entrada e eu subi sozinha. Na hora nem pensei nisso, só imaginei que ele estava me seguindo e disse que meu marido iria me esperar no ponto. Ele levantou e foi sentar-se em um banco que ficava ao lado do meu, onde ele pudesse me olhar de frente.
passou o resto da viagem me observando. De repente, olhei para fora e tudo estava normal. Estava na rodovia, no caminho que eu conhecia tão bem. Me senti mais segura e consegui chegar em casa sã e salva, com mais de 3 horas do que costumava chegar. Mas não acaba aí. Como achei tudo muito estranho, resolvi investigar o que havia acontecido. Procurei na internet outros itinerários de ônibus que faziam aquela linha. Nenhum fazia o caminho que eu passei. Tentei todos os que achei. Resolvi fazer o caminho no Google Mapa. E nada de reconhecer aquele lugar. Todos os dias eu olhava na rodovia se havia alguma entrada da qual deixei passar. Nada. Não me dando por vencida, fui verificar na rodoviária os ônibus que faziam aquela linha e os horários do dia anterior. Qual foi minha surpresa quando a recepcionista me informou que no dia anterior nenhum ônibus dessa linha havia rodado após as 16 horas, por falta de motorista. Até hoje faço vários caminhos diferentes à procura do lugar que estive e ainda não achei nada nem parecido. Alguém tem alguma sugestão do que pode ter acontecido? Simplesmente bizarro, extraordinário demais.